Então, para falar desse assunto com a gente, está aqui o Glauber. Ele trabalha na eSapiens há 9 anos como gestor da área de dados. Ele é dev e também tem especialização em BI, depois fez MBA em Data Science, e Machine Learning, e é uma das figuras mais importantes da empresa. Eu sei disso porque, olha, se esse Glauber não está, a gente fica perdidinho. Não é isso mesmo, Glauber? Mais ou menos isso, Mayumi. E É aí, muito Glauber? importante poder, Hum, é importante poder colaborar aí com toda a área da Sapiens, inclusive no Sexlog, né? O maior produto. exato, e bota colaboração nisso. Quero começar, Glauber, a gente falando sobre algo que sempre desperta muita curiosidade. É, para quem já assistiu minha palestra Data Porn, aquilo lá é tudo fruto do Glauber, assim, né? Fruto da área dele, dos insights, das pesquisas e tal. E quando eu falo sobre Data Porn, o uso de dados de uma maneira criativa, eu falo muito dos dados que a gente encontra e que eles são não intuitivos, né? Então, tudo não, né? Vamos ser justos, mas muito do que a gente pensa sobre o nosso cliente se revela uma mentira, assim. Como sexualidade é uma coisa assim pouco explorada, abertamente, pouco falada, às vezes a gente passa anos achando que ele se comporta ou gosta de uma coisa, enfim, e descobre que não é bem assim. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa questão do não intuitivo, assim, no seu trabalho. Legal, Mayumi. Tem alguns casos bem interessantes, né? Que eu separei aqui para poder citar para vocês. O primeiro caso é que, assim, hoje a gente lida com um site de entretenimento e muita gente, até para gente que às vezes não conhece o produto, não conhece a essência e como que é a dinâmica do nosso produto, acredita que por ser entretenimento, os maiores acessos, os picos de acessos, as coisas acontecem de final de semana. Porque aí, intuitivamente a gente acredita que final de semana é que as pessoas exploram as coisas de entretenimento. Só que não, né? O que a gente descobriu foi que dias que menos a gente acreditava que eram os que mais teriam acesso, ou que mais aconteceriam as coisas, acontecem, como por exemplo, de segunda e terça-feira. Poxa, segunda e terça-feira, nossos maiores picos, tanto de acesso, quanto de vendas, quanto de conversão. Então, muita coisa acontece na segunda e terça-feira. Então, um pouco contraintuitivo isso, só que assim, analisando os dados e vendo os picos de acesso, olhando para os dias da semana, olhando para como acontecem as conversões, a gente vê que são os melhores dias, os dias que normalmente a gente libera uma promoção ou vai fazer uma comunicação com os clientes. O maior impacto é de segunda e terça-feira. Outra coisa interessante que a gente notou e analisou através dos dados é que assim, é muito comum plataformas como a nossa, principalmente o Sexlog, que é o modelo freemium. Então, o modelo freemium, né, você testa, você usa de graça e você tem alguns recursos premiums que é pago. Normalmente, esses tipos de plataforma, em geral, para quem está escutando e quem tem essas plataformas, para quem trabalha com isso daí, percebe-se que a curva de conversão, né, ou seja, do momento em que o cliente chega até a sua plataforma e ele toma uma decisão de compra, acontece de uma maneira mais espalhada ao longo do tempo. A gente chama de cauda longa isso. Então, normalmente acontece algum percentual de conversão joga no começo e depois isso vai sendo estendido ao longo da vida desse cliente. Às vezes demora 3 meses, 6 meses, um ano. Tem várias plataformas que a gente vê, às vezes, maior força de vendas acontecer depois de um ano do cara usando a sua plataforma e ele, em algum momento, ele desperta o interesse de pagar por aquilo. Dentro do Sexlog, isso não é uma realidade. E até nos pegou de surpresa quando a gente começou a explorar melhor isso daí, há alguns anos atrás, foi que a maior força de conversão que a gente tem é exatamente no dia que acontece o cadastro do cliente. E digo mais, não só no dia, mas como na primeira hora que acontece o cadastro. Então, assim, do primeiro dia, no dia 1, no dia 0, que é o cara, ele acabou de entrar e acessar essa plataforma,
A probabilidade do cara assinar ali é muito maior, mas muito maior mesmo. Tipo, chega a ser 10 vezes maior do que nos outros dias. E aí, a probabilidade dele assinar na primeira hora é tipo 90% das compras acontece do primeiro dia, acontece na primeira hora. Então, se não acontecer na primeira hora, possivelmente não vai acontecer uma compra. Então, isso cria-se uma tensão muito grande até dentro da gente de, cara, como que a gente demonstra valor tão rápido assim para as pessoas? Porque a gente sabe, todo o intuito de demonstrar valor, pô, o cara assinou, então você tem que mostrar valor. Mas é muita coisa. Você vai colocar tanta informação assim para o cliente. Então, aí a gente tem que trabalhar de uma maneira espaçada, mas sempre é algo que a gente vem evoluindo e trabalhando. Mas isso acontece, dentro do Sexlog acontece. Dentro de plataformas adultas, a gente não tem cases para fazer um benchmark para ver como que acontece, mas o que a gente tem em algumas outras plataformas da service freemium é que não acontece isso que acontece no Sexlog. Então, você tem que mostrar rapidamente o valor para que a pessoa rapidamente compre, e assim que ela compra, aí você aos poucos vai tendo que, olha, beleza, agora que você comprou, que você já foi muito afoito, calma aí, porque senão você perde também. O cara às vezes, poxa, mas comprei, mas agora o que eu vou fazer aqui? Então, isso é um desafio também bem grande, né, que a gente tem. E esses dois exemplos que você traz, eles são muito interessantes justamente porque se a gente saísse no mercado, assim, no mercado geral, de internet, de compra, de relacionamento, talvez, a gente ia tirar conclusões completamente equivocadas, tanto da data, do dia em que os clientes entram com mais intensidade, com maior volume, quanto do processo de decisão de compra. E eu acho isso interessante porque a nossa plataforma, né, o Sexlog, tem um processo de compreensão do que está sendo proposto ali longo, né? É uma coisa assim, é uma rede social de swing, de sexo. O que, que exatamente isso significa? O que, que eu vou encontrar aqui? Será que é para encontro? Será que é só virtual? E ainda assim, com muitas questões que a gente precisa na comunicação, assim, informá-lo. Ainda assim, o processo de compra é muito rápido, né? Então, mostra como é importante a gente se basear no comportamento e não necessariamente do que a gente vive ou vê por aí, porque pode não se aplicar. E eu imagino até que, por exemplo, sex shops deve ter um comportamento muito específico, né? Quem compra um sex toy, como que será que é a decisão de compra? Quanto tempo ele fica no site? Que dia que ele dá mais vontade de fazer essa compra? Quais são os gatilhos, né? No nosso caso, para quem está assistindo, só para explicar bem essa história, a gente entende hoje, depois de alguns anos, analisando os dados e conversando com os clientes, que segunda e terça são dias bons, assim como volta de feriado e de férias escolares, porque as pessoas passaram muito tempo com a família e elas estão sobrecarregadas de família. Então chega aquele dia que ela precisa de uma descarga ali de emoções e ela faz isso com o Sexlog, né? Imagino com o Sex Toys deve ser parecido, né? Dá vontade de estudar também esses outros segmentos do adulto, né? Perfeitamente, Mayumi. E também vemos que existem picos dentro do dia, existem picos de acesso depois das 2 da tarde. Então, normalmente, a hora que as pessoas estão, às vezes, voltando do almoço, às vezes até no trabalho, ou voltando do almoço, poxa, dá aquela espiadinha, vamos ver o que está acontecendo. Então, isso é muito comum dentro da plataforma também. Picos depois das 2. E aí, depois das 6 horas, cai. Talvez a hora que as pessoas estão se deslocando do seu trabalho. Com a pandemia, mudou um pouco. Mudou um pouco o cenário, né, Mayumi? A gente sabe que muita gente trabalhando de casa, ou muita gente, às vezes, mudou o seu ambiente de trabalho, como a hora que acontece. Mas normalmente isso assim é de praxe. 2 horas tem um pico, depois às 6 horas começa a cair, 5 horas começa a cair, que é a hora que as pessoas estão se deslocando, e aí depois às 8 horas da noite começa a subir. A LiveCam nossa, que é um sucesso, né, de acessos, e muita gente consumindo os conteúdos de lives que acontecem por ali, 9 horas da noite começa a ter um pico e vai até meia-noite, quase 1 hora da manhã. Né? Coisa que antes da pandemia começava a acontecer umas 10 horas da noite até meia-noite, e aí se estendeu, ficou mais extenso aí, período que as pessoas estão curtindo mais a live também.
E só porque você mencionou o assunto, eu gosto muito de contar que uma outra descoberta do pessoal de dados é que quando estava passando a última temporada de Game of Thrones, também mudou o comportamento das pessoas, assim, foi uma temporada que realmente impactou o brasileiro, porque ao invés É. de entrar lá pelas 9, 10 da noite, a gente viu os picos acontecendo à meia-noite, depois que o episódio tinha passado. Principalmente o último capítulo foi emblemático. O Foi, último foi. capítulo, assim, tipo, o site meio que morreu, assim, na hora que estava aparecendo o último capítulo, deu uma sentada, a gente falou, nossa, tá com algum problema. E a gente tem alguns alertas, né, que sempre nos indicam que poxa, tá tendo menos acesso, tá acontecendo. Mas não era o último dia. E aí depois a gente recebeu o alerta que, olha, tem muita gente acessando que não era para estar esse horário, então Sim, inverteu. Foi bem interessante muito essa legal. descoberta. Não, é muito legal, assim, porque esse é o tipo de coisa que, veja, eu que estou na área de marketing, ser, né, alimentado com esse tipo de informação é muito rico, né? A gente pode usar isso de um jeito muito criativo, desde pensar em promoções depois de um certo horário, porque tem a última temporada de um seriado, alguma coisa temática, enfim, tem muita coisa que dá para fazer e inventar mesmo esses insights, e para a gente é muito valioso. Legal. E, inclusive, em uma das palestras de data porn que você ministra, algo que também foi um pouco contraintuitivo foi aquela descoberta que a gente teve do que as pessoas normalmente gostam de fazer na rede. Uma coisa muito social é a gente acreditar que a gente vai, as pessoas, o que mais vai acontecer aqui é homens procurando duas mulheres, né? Que seria um homenagem feminino. E, na verdade, quando a gente começa a perceber, quando a gente entrou nos dados para ver o que estava acontecendo, como que as pessoas se descobriam dentro da plataforma e o que mais rolava, foi o contrário. Era o homenagem masculino que tinha muito mais efeito ali de fazer com que as pessoas, cara, continuassem dentro da plataforma, curtissem a plataforma, era muito mais forte. Por mais que socialmente a gente saiba que o comum é isso, né? Um homem com duas mulheres, né? Mas dentro do Exatamente. sexlog normalmente não é isso que acontece, né? Isso é muito anti-intuitivo, né? E aí, ao longo do tempo, conversando com as pessoas, eu fui percebendo que, na verdade, tem um valor social de você falar de um homenagem feminino, né? Então, você fala assim, um homem, né? Orgulhoso, já estive duas mulheres na cama e tal. Mas talvez o valor real, assim, da experiência não seja tão valiosa quanto o que acontece ali com o homenagem masculino, que aparentemente não, né? A gente tira faz um levantamento no Brasil inteiro, tá? Dos fetiches por estado, para entender as diferenças. Ah, tem essa fantasia aqui que nesse estado tem mais procura, tem menos procura. E o homenagem masculino, que o pessoal chama de cuckold, com outros nomes também, tá no top 5 de absolutamente todos os estados do Brasil. É impressionante isso. Então, assim, é inquestionável. Esse é o maior fetiche do brasileiro, é a coisa que ele mais procura assim na internet para realizar, pelo menos, né? Talvez ele procure pornografia com outros temas, mas para realizar Sim, esse aí tem bastante gente na fila, viu, gente? tem razão. Glauber, por falar nisso, eu queria que você contasse para a gente, porque eu estou contando muito assim, a sua interação com a área de marketing, né? Então, vocês trazem um Certo. insight, a gente vai usar isso criativamente, vamos criar uma promoção, vamos fazer um sorteio, uma campanha, qualquer coisa assim. Queria entender um pouco mais da interação da sua área, por exemplo, com a área de desenvolvimento. Como que é isso no dia a dia? Legal, boa pergunta, Mayumi. Até porque a gente trabalha dentro do time de dados juntamente com todos os times, né? Então, assim, trabalhamos com o time de desenvolvimento, trabalhamos com o time de marketing, trabalhamos com a equipe de customer success, né? De atendimento ao cliente, de sucesso do cliente, e atendendo também demandas financeiras e tudo mais. Mas basicamente, dentro do nosso dia a dia, a demanda com o desenvolvimento, né, o processo que acontece de criação com o desenvolvimento, ele é extremamente importante. Por quê? Toda demanda de uma nova feature, não só uma nova feature, né, mas é, um novo projeto que vai sair, uma melhoria dentro de um projeto, uma melhoria dentro de uma ferramenta, qualquer coisa, ele se baseia nos conceitos de análise de dados previamente. Então, a gente faz uma análise de dados, faz uma análise
baseado no que a gente já conhece, no que a gente já tem, que a gente tem coletado de informações. Então é feito todo um levantamento sobre para qual é o alvo que vai ser atingido, quantas pessoas a gente vai atingir com isso, qual que é o propósito disso. É feito todo um desenho e depois dessa parte de desenho é feito toda uma validação. Então, normalmente uma feature ela é testada, ela não é liberada. Normalmente a gente não tem costume de pegar uma feature e liberar ela já sem antes testar. Então, normalmente a gente pega um grupo de pessoas, faz um teste, vê o impacto que a gente queria com aquela feature, se teve o impacto que a gente gostaria que aquele recurso, aquela feature tivesse. Então, junto com o time de desenvolvimento, a gente vai acompanhando e dando instrumentos e indicadores para que aquela feature conseguiu o propósito dela. É óbvio que nem sempre foi assim, né? A gente vem desenvolvendo toda uma metodologia baseada em dados para criação e execução e publicação de uma feature. E aí, dentro desse processo que acontece a criação, até ela ser colocada efetivamente, que a gente fala de rollout para 100% da base, é feito todo um levantamento de, cara, o feedback, o que essas pessoas estão falando? Pô, será que foi bacana? Será que foi legal? A experiência que eles tiveram com aquilo, com aquela interação com a que a gente fez através de uma ferramenta, algum recurso novo e tudo mais. Então, assim, dentro do time de desenvolvimento, para falar de produto, essa dinâmica, é a dinâmica de, cara, olha, a gente está percebendo aqui que esse tipo de feature, ela não tá legal, não tá, ou tá boa, então, poxa, a gente pode melhorar aqui. Então, assim, a gente também vai trazendo coisas, vai trazendo demandas para o desenvolvimento, assim como o desenvolvimento às vezes também traz demandas para uma melhoria. Poxa, a gente quer coletar algumas informações, ou já temos informações, ajudem a gente a entender melhor aqui o que está acontecendo com esses dados. E aí, através de dashboards, junto com a equipe de BI, e também, às vezes, se for o caso, cientista de dados, para que a gente consiga explorar melhor as informações e dar esse feedback. Dentro do desenvolvimento, não temos só produto. Dentro do desenvolvimento, também temos a equipe de growth, de crescimento, né, que está muito mais ligado, está muito mais focado as atividades delas em fazer crescer a base, crescer financeiramente, converter melhor, reter mais, então fazer com que a coisa cresça. Então, dentro desse time também é muito utilizado. A área de dados ela é muito centrada, porque assim, a gente mantém vários indicadores de estabilidade, de crescimento, de metas de crescimento, e a gente vai estudando onde cada ponto é necessário uma intervenção. Pois se a gente percebe, se a gente, nossos indicadores está percebendo que o churn está aumentando, a gente vai fazer uma análise, um estudo sobre aquilo e propor, junto com o time de growth, alguma intervenção em alguma situação. Né? Então, assim, sempre essa dinâmica vai acontecendo quando a gente fala de desenvolvimento, tanto para produto quanto para growth, para a área de crescimento mesmo. Falando de desenvolvimento, né, agora falando um pouco do Customer Success, né, que é a parte do suporte. A gente age de duas maneiras que é importante. Uma parte investigativa, porque como a gente é uma plataforma, a gente preza o anonimato, qualquer pessoa pode hoje entrar e fazer um cadastro e usar a plataforma. E aí, dentro dessa situação, como é uma plataforma aberta, a gente tem pessoas que vão agir de má fé dentro da plataforma. E aí, dentro da área de dados, a gente trabalha junto com a equipe de suporte para criar mecanismos cada vez mais efetivos de prever ou fraudes, ou situações que possa virar um problema sério para os nossos clientes que acessam, que realmente são os clientes assíduos dentro do Sexlog e tudo mais. E também para demandas que acontecem no suporte. Por exemplo, a gente tem uma base de mais de 15 milhões de usuários. É muito grande. A nossa equipe, ela é uma equipe pequena. Então, a equipe de suporte do Sexlog não trabalha 24/7. A gente não tem uma estrutura 24/7 ainda. Um dia talvez teremos que ter, mas hoje a gente não tem. Mas como acontece uma denúncia, sei lá, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora, uma coisa grave que possa acontecer. E aí, o que acontece? Só no outro dia, 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, isso acontece no final de semana. E aí, tudo isso daí a gente vem trabalhando, viemos ao longo dos anos trabalhando com a equipe de suporte
para criarmos mecanismos através de inteligência artificial, inteligências de análise de dados, para criar mecanismos de equalização de problemas e também responder perguntas. Muitas demandas que acontecem dentro do suporte, elas são rotineiras, como alterar minha senha, ou como trocar meu avatar, ou como publicar uma foto. Isso é muito comum. E assim, com uma base de 15 milhões de pessoas, isso tipo, é milhões de chamados. E aí você tem que ter uma pessoa que olhe e veja, poxa, isso aqui é aquilo. E aí vai e coloca uma resposta, normalmente a gente chama de macros, que olha, isso aqui, você faz assim, autoexplicativo, ó, você pode ver esse vídeo, que pode te ajudar. Então, assim, hoje a gente tem uma IA que esses tipos de perguntas, os tipos de coisas que geram uma demanda, às vezes, de quase 2, 3 funcionários, ela já responde automaticamente. Então, às vezes, o cara está meia-noite, ele puxa, sei lá, se cadastrou e não sabe como subir a foto dele. Aí ele vai lá e manda para um ticket, manda para o suporte, né, gera um chamado para o suporte falando, olha, não sei como que sobe minha foto. Na hora ele vai receber uma resposta. No máximo em 15 minutos ele recebe uma resposta da nossa inteligência artificial que conseguiu identificar a demanda dele e já dá uma solução. Essa IA hoje ela tem uma capacidade assim, um acerto, colocar assim, uma acurácia muito forte e um falso positivo bem baixo, porque a gente recebe feedback, você vai retreinando ela. Em torno de 92% das vezes ela consegue já solucionar o problema da pessoa. Então isso é muito bom. É bom para a gente? Porque você não precisa aumentar gigantesca de uma maneira tão grande a equipe, e bom para o cliente que ele já recebe uma resposta útil rapidamente dentro da sua caixa de e-mail ou outro meio que ele entrou em contato com a gente, tá? Bom, e para o marketing, poxa, para o marketing é muita coisa que a gente faz, desde insights, gerar insights para alguma pauta, ou tipo compilar dados de uma pesquisa com informações que a gente tem internamente para cruzar informações para tanto geração de insights ou como uma demanda nova de promoção e tudo mais. São muitas coisas, né? São muitas, é infinito. Na verdade, o nosso marketing, ele assim, depende mesmo da área de dados. Eu falo muito sobre isso naquela palestra da Dataporn, como teve uma mudança totalmente na percepção que as pessoas tinham da empresa à medida que a gente começou a utilizar esses dados corretamente. Mas, assim, para quem está nos assistindo, tudo isso que o Glauber está pontuando agora, por exemplo, sobre atendimento ao cliente ou sobre o impacto dos dados no sucesso do cliente ou nas áreas, nos times mais focados em conversão, a gente vai ter as palestras específicas de cada uma dessas áreas, onde alguns cases vão ser mais detalhados, né? Até para servir de inspiração e trazer alguns hacks, algumas coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos para que você possa aplicar também na sua empresa. E aí eu acho que, falando disso, né, dessa conexão da área de dados com todo o resto da empresa, isso tem muito a ver com cultura, né, Glauber? Porque eu sei que, assim, foi um processo, né? Não é, hoje tem uma área de dados, criamos aqui, pronto, já começou a se conectar com tudo. É uma coisa que vai precisa ser cultivada, né? Como que é isso? Como que é essa experiência, assim, de criar essa cultura na empresa? Legal, Maio, isso é muito importante, porque o que eu tenho visto em muitas empresas é uma sede muito grande de ter ali um cientista de dados ou ter uma área de dados e às vezes nem sabe como a coisa vai acontecer, como que a engrenagem vai rodar. Bom, a cultura de dados das Sapiens ela é muito grande e tipo assim, chegou aonde chegou hoje por uma questão de necessidade e também por empenho, né? Dentro do nosso time mesmo e dentro da organização que comprou a ideia. No começo, Mayumi, como você citou, eu sou da área de desenvolvimento, então eu vim da área de programação, sou formado em ciência de computação, eu vim da área de programação e comecei a trabalhar como programador dentro das Sapiens há 9 anos atrás, mas sempre tive essa pegada mais investigativa, sempre gostei mais de entender melhor por que a gente estava fazendo aquilo, por que era melhor assim do que assado, mas essas são coisas que a gente vai desenrolando nessa conversa também. Mas quando a gente fala de cultura de dados, a gente começou um processo que a gente chamava assim, a gente teve dois processos. O primeiro processo foi quando a gente descobriu, e é óbvio que não é novidade para ninguém, que o mercado mobile estava crescendo demais. Para vocês terem uma ideia, o Sexlog ainda, vamos falar 9 anos atrás, parece que não, mas a maioria dos acessos ainda era feito via desktop, muito pouco acesso era mobile. Tanto é que o site não tinha nada era ruim navegação
via celular, né? Tinha mobilidade que a gente chama de adaptabilidade para modelos mobiles, né? Modelos celulares, não era responsivo, né? E a gente começou a perceber, cara, existia um cenário através de estudos, análise, coisas que a gente ia, palestras que a gente ia, frequentava, que foi assim, cara, o mobile vai dominar. Então, se o seu site não for mobile, você está fora. E aí a gente começou um conceito de mobile first. Bom, esse foi o primeiro conceito. Ele não tem nada a ver com dados, mas assim, estou pegando o gancho por quê? Porque também dentro desse processo aconteceu o que a gente chama de, cara, vamos também pensar nos dados. Cara, a gente tem uma riqueza de coisas que vão acontecendo dentro da plataforma e é muito desperdício a gente jogar esses pontos de acesso, gatilhos, coisas que vão acontecendo dos nossos clientes, que eles vão deixando, rastros que eles vão deixando, para que a gente possa melhorar o produto, para que a gente possa melhorar como empresa, melhorar, aumentar o faturamento, melhorar a vida do cliente dentro do processo de encontro, de jornada dele dentro da plataforma e tudo mais. E aí começou a existir o conceito de que a gente chama de data first. Então, assim, tinha o mobile first e tem o data first. E todo mundo comprou essa ideia. Até porque os meios de armazenamento de dados já não eram um problema, já não eram caros como muitos anos atrás. Então, assim, você armazenar dados de uma maneira efetiva, de uma maneira substancial, já não era mais cara, não tinha um peso tão grande na sua infraestrutura, na infraestrutura que a gente tinha, e até que você que está começando com o negócio vai perceber que o tamanho do disco não é tão assim absurdo você ter, né? Dentro de uma Amazon, muita gente acaba criando e tal. Mas a gente começou a ter esse conceito. Começou, cara, vamos, assim, armazena primeiro e pergunta depois. O que a gente vai fazer? Não sei, mas a gente vai ter que começar a armazenar. E começamos a trabalhar com isso. Começamos a armazenar as informações. Então, assim, a cultura começou por aí. A necessidade de, cara, mudança, de entender o conceito que estava pegando. A gente, como empresa, uma coisa de que também faz parte da nossa cultura é aprendizado sempre. Então, sempre a gente estava antenado, sempre acompanhava palestras e cursos e o que estava acontecendo no mercado de tecnologia, porque a gente é uma empresa de tecnologia também, a gente não, temos essa essência da tecnologia, então a gente tem que saber o que está acontecendo. E muito se falava em Big Data, Big Data tinha explodido, né? Todo mundo falando de Big Data, pô, tem que ter Big Data. Tipo, ninguém sabia que era Big Data, mas todo mundo tinha que falar que tinha que ter Big Data. Não, tem que ter Big Data, tem que ter Big Data. Bom, a gente começou também, falou, então também vamos querer ter isso daí, a gente vamos ver o que vai acontecendo. E eu, como era da área de desenvolvimento e tinha uma pegada mais analítica, sempre gostei dessa área, eu comecei a me interessar e comecei a disseminar cada vez mais isso dentro dos desenvolvedores, né? Então, assim, nós éramos apenas desenvolvedores, e aí a gente começou a falar, cara, a gente precisa ter isso, porque muitas das vezes que acontecia alguma dúvida do tipo, pô, qual feature, qual recurso que eu vou priorizar, esse ou esse? A gente não tinha dados para se basear. E aí meio que ia no nosso feeling, né? Que é o famoso, é o feeling do chefe, é o feeling do cara que está no topo, é É ele a que vai decidir. carteirada, né? A carteirada. Cara, eu quero isso. Agora, por que você quer isso? Poxa, se a gente, assim, a gente começou a ter essa, poxa, mas não é legal. Parece não fazer mais sentido nos dias de hoje a gente começar a querer colocar algo no ar porque alguém falou que era melhor fazer, ou porque alguém viu fulano fazendo, sem entender da realidade dos dados, sem entender o que está acontecendo. É melhor para o cliente? É isso que ele está falando? É isso que se desenrola quando a gente começa a se debruçar dentro dos dados? É óbvio que conforme você mais bate nos dados, mais ele vai te falar. E às vezes ele fala o que você quer. Então também tem esse cuidado também. Mas a gente sempre teve um carinho muito especial com os dados e com a análise para não virar na verdade, uma muleta, né? Do tipo, mas eu acho que eu faço os dados parecerem com aquilo que eu quero e levo isso para frente. Então a gente sempre teve todo um cuidado, um carinho especial com isso, que é um cuidado que todo mundo tem que ter quando começa a lidar com dados, né? Não, e esse é um negócio que vocês cuidam bem, assim, porque de fato, para quem não lida com dados, assim, de uma forma direta, como no marketing, a gente tem ansiedade de fazer o dado dizer o que a gente quer, né? A gente fala assim, não, mas essa pesquisa não deu, a gente precisava de um número grandioso, essa pesquisa não deu, vamos fazer de novo. E vocês, calma lá, não é espremendo que a gente vai fazer, vai tirar esse número de lá, assim, então... Acho que ter pessoas especializadas... E, bom, essa história toda que você trouxe é muito interessante, porque para quem é jovem,
e está montando uma empresa agora, não imagina que, no nosso caso, por exemplo, com 10 anos de Sexlog, um pouco mais, já tenha passado por transformações tão radicais. Porque quando eu conto assim, não, no começo não tinha não dava para acessar no celular. As pessoas, elas falam, como assim? Mas é porque é uma realidade hoje para quem está chegando hoje, assim, quem está uns anos, começou um negócio há alguns anos, não imagina que já existiram plataformas, todas elas, na verdade, não eram responsivas, não eram feitas para celular, e ter essa mudança, assim, depois trazer a cultura data-driven para dentro de casa, tudo isso demonstra, assim, como é necessário estar realmente aberto a se reinventar. Porque, nossa, são muitas. É muito diferente, né, do que era 10 anos atrás, a cultura que a gente tem hoje. E quem está começando agora vai passar por isso, né? Assim, se você passar por isso, significa que você está sobrevivendo, né? É uma coisa boa, na verdade. São problemas bons, assim, de ter que resolver. E aí eu queria até também entender, Glauber, como é que você teve a iniciativa de criar essa área de dados, assim, como é que foi essa mudança? Você já comentou que era desenvolvedor, né? E se você puder também dar dicas, assim, tanto de quem quer se tornar um cientista de dados, quanto quem está numa empresa que ainda não tem essa estrutura e gostaria de se preparar aí para criar todo esse ambiente. Perfeito, Mai. Como a gente começou, né? Como eu disse, da área de desenvolvimento, eu tinha ali um pé na área analítica, sempre gostei dessa vertente, né? Não tinha uma especialização ainda em estatística, matemática, que tive que ir adquirindo ao longo do tempo. Mas vamos lá, como que começou, né? Então, assim, quando você falou muito bem sobre data-driven, né? Então, data-driven hoje está na moda, né? Muita gente falando de data-driven. Então, assim, se basear, uma empresa baseada em dados, né? Hoje a gente se considera, assim, uma data-driven, mas, como eu disse, nem sempre foi assim. Então, para isso, a coisa tem que começar a acontecer, né? Você tem que começar a entender os dados, tem que começar a ditar as regras do jogo para você, tá? Para que você possa criar influências dentro da sua plataforma e colher os resultados disso. Para quem está começando, então, um negócio, para quem está começando uma plataforma, é óbvio que falar em cientista de dados é muito difícil. Primeiro porque é raro. Vamos lá, pensando no Brasil, com a demanda que existe das empresas hoje, com a demanda que sai hoje das universidades, o preparo que isso acontece, empresas preparadas para isso, é basicamente assim, quase impossível você achar um cientista de dados que está aí no mercado dando sopa, né? Ou você vai pagar muita grana, vai desembolsar muito dinheiro para ele, e aí muitas vezes nem é isso que vai resolver o seu problema inicialmente. Então, assim, primeira coisa, você não tem nada de dados ainda, você já quer contratar um cientista de dados? Calma. Às vezes você precisa somente de um analista ali, um cara que mais tem um foco analítico, um analista de BI pode ser, ou até um analista estatístico, alguma coisa assim que tem uma ênfase dentro do seu negócio, consiga entender o seu negócio. E comece a utilizar pelas coisas básicas. Dentro das Sapiens, como é que foi? A nossa principal ferramenta, quando a gente começou a falar de dados, começou a querer se basear em dados e entender melhor o comportamento das pessoas, foi o Google Analytics. Ela que abriu as portas para a gente começar a entender muito melhor o que estava acontecendo, quais os passos que as pessoas davam. E assim, é uma ferramenta gigantesca o Google Analytics. O Google Analytics não é só para você olhar para ver quantas visitas você teve, ou para ver, tipo, quantos usuários estão acessando no momento o seu site. Mas, cara, você faz praticamente tudo. Então, hoje, o Analytics tem ferramentas para e-commerce completa, tipo, ele é só análise geral ali, mas você tem que ter um mínimo de sensibilidade ali para você saber aonde explorar cada informação. Então você tem ali colocar ações, né, triggers ali de ações onde você gostaria de começar a analisar e navegar, mas o Analytics ele oferece tudo isso. Então assim, uma dica, né, para quem está começando e tal, cara, aprenda a usar o Analytics, nem que você não é da área, não é um analista de BI, não é um cientista de dados, mas tem um pouco de pé ali na parte analítica, mas estudar porque, cara, ele já vai te dar, assim, uma ferramenta e também muitos insights importantes para que você consiga entender melhor o comportamento do seu cliente, como que acontece, o que acontece depois que ele faz uma coisa e tudo mais. Então, basicamente,
você começar a entender, mas eu já tenho uma estrutura, já tenho Analytics, já conheço Analytics, né? Já tenho um know-how aqui bacana de dados, mas eu quero um cientista de dados. Assim, bom, antes, além do cientista de dados, você precisa começar a entender como que é o comportamento dentro da sua empresa no que diz dados. Então, por exemplo, os dados hoje eles servem para quê da sua empresa? O que hoje você utiliza que serve de insumo para alguma coisa? Então, poxa, antes de fazer qualquer alteração, eu consulto aqui os dados. Opa, então já é legal, já é importante, porque você já está pensando em consultar os dados. Ou não, eu quero só os dados para provar aquilo que eu fiz, para provar aquilo que eu gosto de fazer. Então, talvez nem é um cientista de dados, mas vai precisar. Você mesmo pode ir lá consultar e ver o que você fez, se você fez alguma coisa legal ou não, né, e se aquilo surtiu o resultado. Mas o desenvolvimento dessa área ele passa por muitas etapas. O primeiro é um conhecimento da sua área, conhecimento do seu negócio, conhecimento do produto, né? Então, assim, mesmo que um cientista de dados com experiência entre hoje para trabalhar com você, ele vai ter que entender muito bem do produto, porque um cientista de dados ele não é simplesmente o cara que vai criar um modelo para uma IA, para uma machine learning. Ele é o cara que ele precisa entender muito bem o seu negócio, as particularidades que acontecem dentro do seu produto, porque essa sensibilidade é extremamente importante para quando ele começar a pegar esses dados, se você já tiver esses dados coletados, senão aí você tem que descer um nível abaixo, que é começar a trabalhar melhor a coleta das informações. Essa coleta das informações, elas precisam ter uma representatividade muito boa, porque dados coletados errados geram hipóteses erradas, que geram testes errados, que geram resultados errados. Então, assim, saber aonde você está coletando, saber que os dados que você está coletando são os dados que representam a realidade, né, aonde esses pontos de coleta de dados estão acontecendo, como você constrói, como você pega esses dados. Então, um analista da DBA, não sei se um DBA, um analista de ETL, né, que a gente chama, que vai fazer toda a parte de extração de informação para uma plataforma de análise de dados, uma plataforma de BI, precisa, cara, esses dados têm que ser fidedignos do que é né, do que é a realidade, eles têm que representar aquilo, né? Então, assim, poxa, já tenho meus dados concretos, tenho veracidade nas minhas informações, extraio meus dados de maneira correta, já tenho aonde armazenar essas informações. Ainda, poxa, preciso de um analista, um cientista de dados para me ajudar num processo de criação. Às vezes você ainda não precisa de um cientista de dados. Você precisa de um cara muito bom em BI, que consiga conduzir dentro do seu time como que aquelas informações estão sendo dispostas e o que precisa ser melhorado. Por que eu falo isso? Porque eu estou colocando degrau por degrau. Porque, às vezes, para um cientista de dados que está, às vezes, muito mais no topo hoje, que é um cara que já entende muito de conceito estatístico, muito de conceito matemático, muito de conceito de machine learning, né, muito de conceito do negócio, do conceito de informação, de extração de dados e tudo mais, ele é o cara, um cientista mais completo ali, ele é o cara que normalmente, tipo assim, você vai ter galgado todos esses degraus para poder estar ali para resolver um problema com um cientista de dados. O cientista de dados ele vai ter ali a representatividade muito essencial do seu time para conseguir escalar algo que hoje é difícil para você. Então, você está travado num processo que você não entende porque, sei lá, porque minha conversão é baixa, porque meu churn é alto, porque meu chargeback é alto. E aí, poxa, cara, você já tem tudo, mas você não conseguiu chegar você precisa de alguém que consiga criar um modelo, que faça coisa, que seja automatizado. Então, poxa, eu quero um cientista de dados porque eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu só preciso ter um cara, não só, né? Eu preciso ter um cara muito experiente que consiga juntar tudo isso, conseguir criar um modelo e escalar. O que é escalar? Como a gente conseguiu escalar, por exemplo, o suporte, que é tipo, cara, das demandas de 15 milhões de pessoas, eu ter uma IA hoje que, tipo assim, mesmo se eu tiver 40 milhões de pessoas, ela automaticamente ela vai responder para todo mundo também. Então, isso é escalar, é conseguir escalar, dar escala para o seu negócio, né? Mas antes disso, antes de você pensar em escala, você tem que ter todos esses degraus, né? Compreensão dos dados, aonde está sendo armazenados, se esses dados estão armazenados de maneira correta, a compreensão dessas informações, a compreensão muito bem do negócio,
o que sua empresa está querendo com isso daí. E se você está disposto a ser uma empresa data-driven. A pior coisa é você contratar o cientista de dados e ele criar um super modelo legal, encontrar muitos insights, e aí no final você falar, mas não é isso que eu quero. Porque não Porque está ligado e porque essas a, né? descobertas podem gerar muita demanda, né, de Sim, desenvolvimento. com Isso certeza. tudo que você... Também, Então, assim, também. até entendo por lado de quem está numa área mais estratégica. Aí vem um cara, cientista de dados, que você acha que ele vai resolver o problema. Mas, a princípio, a impressão é que ele só está criando o problema. Ele está falando, não, isso aqui tem que fazer isso, agora tem que desenvolver aquilo. E você fala assim, meu querido, você não veio aqui para me dar mais demanda. Mas, assim, é uma necessidade. Acho interessante que você está falando de construir degrau a degrau, justamente porque para ter um cientista de dados desse fodão, assim, que é tipo o Glauber hoje, né? Mas assim, no mercado, encontrar essa pessoa que manja muito, não adianta nada se você já não tiver feito um baita trabalho de base, não tiver conhecimento bem profundo do seu negócio, e aí isso aí vai fazer uma diferença. Acho que nesse sentido, é uma coisa que eu te pergunto mesmo, Glauber. Para mim, eu acho que também o nosso sucesso no nosso caso, fez muita diferença você ter vindo do desenvolvimento, né? Você é alguém que se desenvolveu, assim, era de outra área, né? E aí falou, não, eu vou estudar isso aqui, vou entender aquilo ali, mas você já estava ali dentro, você já entendia qual era a necessidade do negócio. Então, é um bom caminho possível, né? Desenvolver seus próprios talentos aí, e de repente você não tem uma área de dados, mas começa a criar, né? Até que ela se estabeleça, né? Perfeito, Mayumi. Até porque isso faz parte da cultura das Sapiens, né? Hoje também o desenvolvimento interpessoal, profissional. Então, assim, para mim, como desenvolvedor, ajudou muito, é óbvio, porque eu já conhecia muito bem o produto, entendia o que estava acontecendo, a dinâmica de como aconteciam as coisas, e assim, foi unir o útil ao agradável. Poxa, a empresa tinha uma necessidade, tinha uma demanda ali escondida, e onde eu fui e busquei mais conhecimento e comecei a trazer à tona a área de dados dentro das Sapiens. Mas é óbvio que dentro da sua empresa, dentro da empresa que você que está assistindo tenha, se você tiver alguém dentro do seu know-how de pessoas que tipo se interesse por isso, é muito melhor. Você pula uma etapa muito grande. Desenvolver pessoas também é muito importante, tá? Vou entrar no mérito aqui de desenvolvimento de pessoas, mas, cara, é muito importante, porque a pessoa já conhece o negócio, então ela vai se desenvolver, se é uma área que ela gosta, ela vai ficar super feliz em estar disposta a ajudar, e realmente é uma área que faz toda a diferença. Hoje, a gente já fala que quem não tem uma área de dados, uma área de inteligência de negócios dentro da empresa, já ficou ali cringe, né? Olhando aí para o nosso novo bordão É aí. verdade, É a empresa cringe, cringe. né? Uma empresa cringe, né? Assim, é óbvio que empresas novas que estão começando, já é importante já ter isso em mente, né? Já É, ter essa visão que ser data-driven é algo essencial para competitividade. Muitas empresas nascendo online com essa pandemia, tipo assim, só fez crescer empresas que sim. trabalham online. Então, Uhum. assim, se você está entrando no mundo online, você já não está mais competindo com 10, 20, você está competindo com milhares. E no mundo inteiro, muitas empresas vindo para cá. Então, precisa ter um diferencial, precisa Sim, ter um diferencial competitivo hoje. A área de dados é um diferencial competitivo, sim. sim. Legal. E quem está assistindo aí, a gente também vai falar um pouco sobre como nascem novas empresas. Tá? Tem um outro painel aqui que a gente vai falar sobre novos negócios, tendências e inovação. E lá a gente vai falar também sobre o uso de dados para prototipação e validação de novos negócios, assim que você tem uma ideia, né? Como é que você tira isso do papel, transforma isso em algo, valida com o mercado e depois, de fato, lança o seu produto ou seu serviço. A gente vai abordar esse assunto em outro painel. E quem vai participar é o nosso CEO, o Kita, e ele vai trazer essa visão de venture mesmo, o que que uma venture espera de um novo negócio para fazer um investimento, para adquirir aquela plataforma. Isso vai ser bem legal e se conecta muito ao que você está nos contando. Mas aí, Glauber, eu queria que você contasse cases, assim, um case interessante para inspirar mesmo, para trazer essa compreensão talvez mais palpável de resultado, né, que é possível gerar com uma área de dados? Legal. Então, são várias, a gente já trabalhou em várias frentes, mas eu trouxe alguns aqui.
Primeiro, assim, hoje o Sexlog, ele trabalha num sistema de recorrência, né? Então, ele cobra mensalidade, né, dos nossos clientes. Então, a partir do momento que você assina, você se torna um assinante, você fica ali pagando mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, dependendo do plano que você coloca. E isso a gente chama de um mercado de recorrência, que é algo muito comum, assim, a gente vê muitos cases acontecendo. Pô, tem várias palestras e conferências que falam especificamente sobre recorrência. Eu indico para quem gosta de ver a Superlógica, que é um evento bem legal, bem bacana. Também a RD Summit, também aparece muita coisa bacana sobre mercado de recorrência. Então, é um mercado gigantesco, recorrência. E todo mundo, quem é do mercado de recorrência está ouvindo a gente, sabe muito bem que um dos maiores vilões, se não o maior vilão, né? Eu vou citar o primeiro vilão, é o churn, né? Que é assim a capacidade de você perder pessoas. Então é como um balde, a recorrência, você enche o balde e o churn são os furos no balde, né? É o seu impeditivo de crescimento é o churn. Ok. Dentro disso, a gente ficou por muito tempo trabalhando dentro de cenários de análise de informações, análise de dados, para melhorar o churn. Desde assim, cara, melhorar. Claro que o churn, se você procurar como diminuir o churn na sua empresa, você vai ver, cara, muitos artigos, mas muitos artigos mesmo, muitos deles falando, cara, você tem que melhorar seu produto, você tem que melhorar a qualidade do que você entrega, você tem que mostrar valor para o cliente. E assim, tem vários. Mas assim, agora o que eu vou citar aqui é uma coisa mais prática, que a gente chama que é o primeiro case, que é o primeiro passo para quando você lida com recorrência, que é o que a gente chama de churn involuntário, ou delinquente churn em algumas literaturas também. Esse churn delinquente, ele é chato, porque ele representa, em muitos casos, mais de 35% dos churns que você tem. Sim, nas SAPs a gente tinha praticamente um terço dos churns acontecia por delinquente churn, ou churn involuntário. O que é isso? Pô, a gente simplesmente não consegue cobrar do cara. O cara não cancelou a assinatura, ele está usando a plataforma, só que de alguma maneira, pô, não deu para cobrar. A operadora falhou, na hora que você foi, que a sua rotina de renovação tentou bater lá, não conseguiu, e muito mais. Quem tem um produto e trabalha na área de recorrência e que a engine, que a gente chama, né, a máquina de recorrência interna, é mais fácil, porque você tem tudo na sua mão para você analisar, ver os melhores comportamentos e melhorar esse processo. Um case bacana, que é baseado nisso daí que a gente desenvolveu, foi uma inteligência que conseguia explorar várias camadas de informação do cliente até o momento que acontecia o processo de renovação e o porquê da falha. A gente sabe que existem vários motivos de falha, então é importante você armazenar todos esses dados. Então, se você não armazena, armazene para você entender por que está falhando, que às vezes é uma falha que você, às vezes, intuitivamente, ela não está perceptível, né? E muitas dessas situações de falha, a maioria delas acontece por um problema temporário ou por saldo insuficiente do cartão do cliente e tudo mais. E essa inteligência artificial, ela visava o quê? Identificar esses comportamentos e propor uma espécie de renovação mais inteligente, que a gente chama de Smart Retry. Existem até cases, tem programas, produtos que oferecem esse Smart Retry para vocês. Stripe ou outros produtos aí no mercado. E esse Smart Retry, o que ele foi? Foi uma maneira que a gente conseguiu identificar através de comportamento dos clientes. Por exemplo, dependendo do dia da semana, quando acontece a renovação e ela falha, você tentar 3 dias depois, ou 7 dias, ou 8 dias, ou um horário específico, muita coisa foi sendo colocada. E aí a gente conseguiu colocar essa inteligência artificial no ar e os resultados foram muito legais. A gente tinha um sucesso base de retentativas de 12%. Então a gente já tinha um processo que acontecia, retentativos, e aí a gente automatizou, deixou ele mais parrudo, com uma IA ali rodando, para tentar identificar alguns pontos, né? E essa nossa, essa Smart Retry com a IA, a gente passou de 12% de recuperação para 25% de recuperação. Quando você tem um volume grande de renovações acontecendo todos os dias, isso aí a gente está falando de, cara, são milhares de reais dentro ali do ano, se você fizer as contas. Então, assim, poxa, paga o investimento do seu cientista de dados que está ali
colocando o projeto para funcionar por muito tempo. E às vezes são coisas muito palpáveis que você tem, desde que você tem informação que você coloca. Então isso foi bem legal, esse case foi bem bacana e gerou um crescimento expressivo no faturamento ali da empresa também. Outro case, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque eu acredito que vai ter uma palestra que a gente vai falar muito sobre isso, que é chargeback, que é outro vilão do negócio. E esse vilão não é só de negócio de recorrência, esse é o vilão de qualquer negócio. Assisti uma palestra muito legal sobre chargeback, que a gente chama de autofraude, e é bem bacana, recomendo. Vocês procurarem como chargeback de autofraude, vai ter várias palestras interessantíssimas sobre esse assunto. E isso é um problema geral. Tá? Mercado brasileiro com problemas de chargeback. O que é o chargeback? Chargeback é quando a pessoa compra um produto da sua loja ou seu serviço, e aí, por alguma razão, ela pega, liga na operadora do cartão e fala que desconhece a compra. Existem dois motivos básicos. Um, fraude mesmo. O cara às vezes fraudou, pegou o cartão, às vezes o cartão não era da pessoa, ou às vezes era o cartão, sei lá, de uma pessoa que nem sabia que estava comprando, nem sabe, chegou na fatura lá, nem sabia o que era, ligou na bandeira. E outros que a gente chama de autofraude. A autofraude é o cara que sabe que comprou, mas, cara, talvez ele não tenha gostado, ou por safadeza mesmo, ele foi lá, ligou na operadora e mandou cancelar. E assim, isso é um grande problema, porque além de você perder esse dinheiro que você já forneceu o serviço para esse cliente, você forneceu o serviço para esse cliente, e ele fez uma fraude, se é um produto pior ainda, porque o produto já está entregue normalmente, já está na casa dele, já usou o produto. Então, assim, dentro dessas situações de chargeback, você compreender o comportamento do cliente, né, que possa gerar ou que tenha mais chances e probabilidade de gerar chargeback é muito importante. Para o nosso caso específico do Sexlog, nenhuma solução de mercado conseguiu nos satisfazer. A gente testou várias soluções de mercado. Vou citar duas, uma a gente usou que é o CyberSource. Então, quem tem e-commerce, às vezes funciona muito bem, porque ele é bem ajustadinho para comércio, para e-commerce. E tinha o Conduto também é muito bom, tem uma inteligência artificial que consegue identificar, às vezes, comportamento, padrão, mas que também para o nosso negócio não foi legal, ele não conseguiu, não teve uma acurácia importante. Ele muito mais negava transações que normalmente não virariam chargeback, e a gente estava mais perdendo dinheiro. E a nossa solução foi o quê? Cara, a gente já tem tudo, a gente já tem dados, a gente já tem comportamento, a gente já sabe quem fez o chargeback, a gente já toma todas as providências que tem. Cara, vamos tentar criar. E aí foi quando a gente criou ali todo um cenário, todo um mecanismo. Para quê? Porque assim, cada vez que você nega uma venda, essa negação de venda, ela tem que ser, cara, ela tem que ser muito precisa. Porque se você nega uma venda, normalmente, pô, o cara teve o cartão de crédito negado ali, cara, mas o cara vai pagar por boleto, por Pix, cara, nem sempre. Normalmente você perde a venda. Tá mais possível você perder a venda do que fazer com que o cara, vou tentar por boleto, já que não passou meu cartão. Normalmente você perde a venda. Então a gente sempre foi muito assim, pão duro em relação a, cara, eu não quero perder nenhuma venda. Eu quero, cara, perder, se eu for perder, tem que ser realmente para, cara, valer a pena. E foi quando a gente criou um recurso de chargeback que ele conseguia, cara, uma precisão muito incrível, que ele conseguia ali dar sequências dentro da informação e precisar que aquele cara era um possível fraudador ou queria fazer, e aí sim tomar as providências ou não passar a transação dele ou oferecer outro método de pagamento, ou até mesmo se você trabalha com mais de um gateway de pagamento como o nosso, oferecer o gateway, tipo, passar por um gateway que oferece mais oferece menos risco de chargeback. Porque o chargeback ele é muito, muito crítico, porque você, depois de um certo volume de chargebacks que você começa a ter, você começa a receber multas pesadas da bandeira. E assim, inclusive você pode perder o seu credenciamento da bandeira. Então, assim, já teve casos, a gente já ficou sabendo de casos que, tipo assim, a pessoa processava lá com um gateway de pagamento, né, com o adquirente, e perdeu porque, cara, ele ultrapassou por 4, 5 meses seguidos o volume de chargeback. E aí você já imagina, né, como que é isso. Você depender do seu negócio, para aquilo lá você tem que correr atrás, você pode falir o seu negócio.
Isso sim é um pesadelo, mas a gente vai contar mais detalhes sobre essas mudanças aí para lidar com fraude e chargeback num outro painel, que tem o Fanta, que faz parte do time do Glauber, inclusive, e o pessoal que cuida dessa área de monetização, eles vão contar em detalhes tudo o que eles fizeram, né, que o Glauber até participou diretamente, para que quem tem a possibilidade de aplicar no seu próprio negócio de repente. Mas você está me contando aí as coisas, Glauber, e é natural que a gente fique lembrando aí das coisas que deram certo, né? Ah, isso aqui, olha como foi bom, olha isso aqui como foi positivo. Ah, a gente estava resistente, mas o resultado. Mas as coisas dão errado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa cultura de teste, sobre a possibilidade de dar errado e que a gente tem que ser realista. Muita coisa ao longo do ano que a gente se compromete a fazer, às vezes a gente olha e fala, nossa, não deu certo de novo. Ah, isso aqui um tempo perdido, entre aspas, né? A gente podia ter feito outra coisa. Como que é isso para vocês que lidam com os dados e estão nessa parte mais estratégica também? Legal. É importante citar isso, Ailma, porque a cultura de testes, a gente fala de cultura de dados, a gente fala de cultura de teste, cultura de testar, né? Isso é muito importante. Para uma empresa que quer inovar, que pensa em inovação, não testar não está no dicionário. Você tem que testar. O teste, sim, vai gerar erros, só que cada erro gera um aprendizado. Então, assim, dentro das Sapiens, a gente tem uma cultura de teste muito forte. Então, assim, o testes, desde tipo, cara, mudar uma feature de lugar, ou até mudar, às vezes, um botão que poderia estar melhor de um lado para o outro, como informações que vai ter numa landing page, como que aquela landing page vai ser, tudo precisa ser testado, metrificado, analisado. Então, assim, independente se esse teste ele foi positivo ou não, todo o aprendizado que gerou o teste dentro de a análise, a criação da hipótese, o teste em si, o resultado do teste, todos os passos geram aprendizado. Então, a SAPs, ela tem um apreço muito especial quando a gente fala em aprendizado. Não é porque o teste deu errado que alguém precisa ser punido ou porque alguém vai apontar o dedo e falar, falei que não ia testar. Pelo contrário, todo teste, independente se ele vai para produção ou não, ele gera vários insights, vários aprendizados. Então, assim, a importância de testar rápido, errar barato, que a gente fala, errar rápido, mas errar barato é muito importante. Às vezes você vai testar, testa, é algo que pode comprometer o seu negócio? É algo que vai falir sua empresa se der errado? Toma cuidado. Então, teste com menos gente, teste com pouquinho, coloque ali um grupo muito específico para colher feedback, porque se der errado, só vai dar errado naquele grupo, não vai afetar todo mundo. Né? Tem ali um estatístico que te ajude a te indicar a quantidade da amostra que você vai utilizar para você poder coletar informações precisas, né, e não tomar base, às vezes, em 1, 2 feedbacks, que muita gente, a gente vê muito isso acontecer. Os caras colocam o teste, tipo, depois de 2, 3 feedbacks, tira, porque o cara falou que é ruim. Mas, cara, tipo, teve 4 pessoas que fizeram parte do teste, e Até aí, hoje tipo, em é dia é uma você que loucura. segura a gente, né? Às vezes Tem que faz um segurar. teste lá, a gente fala, não, mas olha só, já tá tendo feedback. Daí você, não, calma, gente, ainda é pouca gente, vamos esperar. É. Você dá uma segurada. Exatamente, principalmente quando a gente faz testes, né, Maiomi, que muda como o cara fazia uma tarefa. Isso é muito de praxe. A gente chama, é um efeito é, é, que acontece em qualquer plataforma. Se você mudar ali o menu para um lado para o outro, ou às vezes a cor do fundo de alguma coisa, ou a disposição de como que estava a situação, muitas pessoas que já estavam no automático fazendo aquilo, elas vão xingar, vão falar que o antigo era melhor. Todas as vezes que a gente mudou, não teve uma vez, todas as vezes que a gente mudou, todas as coisas que a gente mudou, e depois a gente percebeu que estava muito melhor, foi para muito melhor, porque depois os feedbacks foram muito mais positivos. A gente no começo sempre teve uma enxurrada de gente falando: isso aqui tá uma porcaria, manda o design embora, volta o que era. E Essa, assim, essa do manda o designer manda o embora design é embora. real, sempre vem esse Real. feedback. Sempre vem, sempre vem. Não sei se é do mesmo cara, mas sempre vem um feedback assim. E assim, é óbvio que
a gente precisa ter, assim, a sua equipe de desenvolvimento, design, o X, ela precisa estar muito tranquila com aquilo que foi para a produção, que ela também não pode olhar e falar, realmente está ruim mesmo, né? Aí, Sim. opa, então, calma aí, então, vamos lá. É que, assim, tem coisa que às vezes, tipo, deixa a gente cego, sabe? Às vezes um processo que pode deixar a gente cego. Né? Mas é sempre importante você ter essa sensibilidade dessa análise aí, você testar, você entender que aquilo vai gerar um comportamento negativo num determinado momento, mas que depois, tipo assim, cara, quais foram as suas métricas, quais foram as suas métricas de sucesso para aquele teste? Então, é sempre importante você definir, antes de começar a testar, você definir quais são as métricas de sucesso. Porque depois que o teste está no ar, você definir suas métricas é fácil. Eu não vou levar isso em consideração, vou levar aquilo. Aí não adianta, né? Aí você não vai ser data-driven, né? Data-driven é, cara, eu tenho uma hipótese, eu acredito que com essa intervenção isso vai melhorar, e aí você coloca e analisa aquilo. É óbvio que dentro das Sapiens, assim como outras empresas, mas nas Sapiens especificamente, a gente gosta muito de ter uma profundidade de análise de teste, que é essa profundidade. Muitos testes que a gente coloca, que vão mexer com o comportamento, vão criar uma situação diferente na vida do cliente, na vida dele usando a plataforma, óbvio, ela tem um impacto invisível em alguns pontos. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma intervenção para que haja maior conversão de assinatura. E a gente cria ali alguns mecanismos que, cara, no teste, quando a gente começa a analisar, essa métrica específica, ela começa a dar muito bem. Mas, se você não ficar de olho em algumas métricas secundárias que são importantes, você pode cair do cavalo, quando você lida principalmente com recorrência. Por exemplo, às vezes você tá conseguindo converter bem, mas seu índice de churn, de cancelamento, começou a crescer tanto que na hora que começar a usar a renovação, vai piorar. Então, no mês seguinte, você vai dançar. E aí você não conseguiu enxergar aquilo. Então, é sempre importante você também elencar coisas que, olha, beleza, baseado nisso, eu vou ter que olhar para a minha métrica principal, que é isso que vai tipo, cara, me guiar, mas também outras métricas precisam ser importantes, porque na hora de você tomar uma decisão de colocar aquilo no ar, é importante que todo mundo saiba dos riscos. Porque quando você faz um teste, é um teste. Você vai estar lidando com um grupo de pessoas, tipo, com um percentual de pessoas por um determinado tempo. E não significa que sempre aquele percentual de pessoas, aquele tempo, vai ser o seu resultado final para sempre, para o resto da vida do seu produto. Então, assim, existem todo um risco quando você faz que precisa ser colocado. Então, assim, ó, o risco é esse, a amostra é essa, ela tem uma representatividade, ó, gerou um percentual de crescimento de tanto, mas ó, o cancelamento foi tipo tanto. Então, tenta projetar. Seu time de dados que é importante, seu time de dados projete um cenário possível que vai acontecer. Ó, pô, baseado nessa conversão, mas baseado no cancelamento, na minha retenção que diminuiu, eu consigo aqui estimar que a curto prazo eu ganho, mas a médio e longo prazo eu perco dinheiro. E aí, vale a pena? Não vale a pena? Então é esse tipo de coisa que teste muito legal, por exemplo, aumentar o preço. Mas eu quero, cara, eu quero ganhar mais, eu vou aumentar o preço. Sem entender a elasticidade, que a gente chama de elasticidade de demanda do seu produto. Muitas vezes você aumenta o preço, diminui a demanda, você perde Um dinheiro. teste muito legal, você está sendo gentil, né? Porque esse é um teste legal, porém apavorante também, né? Apavorante. Não, eu falo legal, né? Porque assim, muita gente acha que vai ganhar mais dinheiro quando aumenta o preço do produto. E assim, pelo contrário, às vezes ele perde dinheiro. E às vezes ele ganha dinheiro no curto prazo, ou seja, quando você olha para o primeiro mês, você ganhou dinheiro, mas assim, na hora que você vê, no nosso caso, como é recorrência, na hora que você vê que a demanda diminuiu e aí a quantidade de pessoas que vão estar dispostas a renovar, cancelamento aumentou, estão dispostas a renovar por mês, na hora que você projeta o faturamento, você vê o faturamento acontecendo ao longo do tempo, você perde dinheiro. Então, assim, às vezes diminuir o preço também ocorre isso, porque se você diminui o preço, às vezes o valor fica mais embaixo, mas aí não dá tempo na recorrência chegar. Então, assim, você tem que ter sensibilidade para poder testar isso daí também. Se você não está, claro, se você acredita que o preço possa melhorar, se o preço é alto demais, porque pô, existem muitos meios de você tentar identificar ali o produto Smart Fit e ver se aquilo se o valor é aquilo agregado. Né? Não tô, todo mundo fica testando preço, até porque é algo muito sensível isso. O preço é uma coisa muito sensível mesmo de ser testado. Mas é possível testar e é possível ter toda essa atenção e para que você possa ter sucesso, né, na hora que você faça um teste desse, né? E essa análise de profundidade. E assim, quando você fala de cultura de erro, né, a cultura do erro não, mas a cultura do aprendizado, que pode sim, o erro gera um aprendizado, é muito legal porque eu sempre cito case
dois cases muito importantes, muito emblemáticos de inovação. Então, assim, empresa que não inova, não testa, não inova, porque não há margem para você, cara, errou e aprendeu que aconteceu alguma coisa nova. Um exemplo clássico, você sabia que o Viagra foi fruto de um erro? Na verdade, a empresa farmacêutica queria desenvolver um remédio cardiovascular e não teve sucesso. Então, assim, foi fracassado. Só que, em contrapartida, os efeitos colaterais provaram muito eficiente para um aumento da ereção masculina. Opa, E para o através de coração um também, erro, né? No fim das contas, é, melhorou a relação de melhora muita a gente, relação. né? Salvou Com certeza. casamento. Não, sem dúvida nenhuma, né? Vamos colocar. O case mais legal pra citar é esse daí, É né? mesmo, é mesmo. E é bem bacana porque, pô, olha o sucesso que virou um produto fruto de um erro. Tem vários casos, o Teflon, né? Que é também, porra, não era para. O Teflon era uma outra experiência e virou o que virou. O Super Bonder da Lucasfilm, né? Ele também era, foi desenvolvido para a Segunda Guerra Mundial para poder colar, ser um material que fosse possível para armas, e aí eles, pô, conseguiram desenvolver uma cola super poderosa que podia ser para tudo, sabe? Pra consertar armas. Então, também, poxa, eu posso aproveitar isso aqui, ó. Pô, às vezes não teve o sucesso que eu queria, mas, cara, em contrapartida, olha aqui, pô, quanta coisa que dá para fazer. Aí tem outros enormes casos ali de sucesso. Mas é isso a importância, né? Não é que a gente queira aqui que você fique errando e justifique seu erro. Tipo, eu erro mesmo, e não é isso. Mas assim, o erro ele tem que gerar um aprendizado, porque senão é só erro mesmo, tá? Você só errou. Se não gerou aprendizado, você só errou. Sim. Ô, Glauber, a gente não consegue esgotar todos os assuntos aqui de data science, né? Então, eu queria só avisar para quem chegou até aqui, muito obrigada, e deixar a sua pergunta nos comentários desse vídeo, que eu vou, junto com o Glauber, ele me ajuda e a gente responde tudo isso na live no final do Sex Summit, não é? Com certeza, tem muita coisa para. Acho que se a gente deixasse, a gente ficaria horas aqui. Eu É. adoro falar, né? Vocês Fala perceberam, pouco, então, fala pouco. fala um pouquinho. Mas sim, com certeza eu acredito que se vocês tiverem dúvida, coloca aqui. Poxa, vai ser um prazer poder responder. Trazer a nossa experiência, da nossa experiência que a gente teve aqui, de casos, de cases, ou de como a gente lidou com alguma situação, como a gente lida com situações relacionadas a isso. Vai ser muito legal poder ter essa troca de experiência. Legal. Obrigada, Glauber. Foi muito bom, muito didático. Adoro sempre suas explicações. E, gente, é isso. Ficamos por aqui. Acompanhe os próximos painéis. Muito do que a gente abordou hoje com outras pessoas de outros times, a gente vai se aprofundar e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau, obrigado.